Paz do Senhor a todos. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. A cada semana temos esse encontro para falar da Palavra de Deus, da Bíblia, focando especialmente naquilo que é o conteúdo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. A nossa Escola Bíblica acontece e é transmitida todas as semanas, todos os domingos, às 10 da manhã, em qualquer Igreja Cristã Maranata ou pelo nosso canal do YouTube. Estão aqui comigo os pastores Jerônimo Silva, Júlio Filgueiras e Douglas Spangler, a quem saúdo com a paz do Senhor também. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Glórias ao Senhor. Jerônimo, estamos chegando ao final de mais um ano e podemos dizer que temos sido sustentados até aqui pela obra do Espírito Santo e pela palavra do Senhor. Glórias a Deus por isso, pastor Sérgio. Temos tido muitas experiências com a palavra, com a doutrina. Podemos dizer que estamos chegando ao final mais fortalecidos. Amém. Muitos foram os eventos, falamos do Trombetas e Festas, falamos de tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas precisamos ressaltar a palavra, porque o Senhor tem nos dado um tesouro. As revelações, a operação do Espírito Santo, e podemos chegar crescendo na graça e no conhecimento. Na graça porque o Senhor abriu portas, nos sustentou, deu curas, experiências, e no conhecimento, que a palavra dele prosperou em nossas vidas. Amém. A doutrina se consolidou cada vez mais em nós, e assim o nome do Senhor tem sido glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu recordo certa vez, o pastor Gedouti conversando, e até em reuniões, ele fez a seguinte colocação, que a vida das pessoas, mas falando especificamente do crente em Jesus, do servo, da serva de Deus, naturalmente que passa por perdas. Você pode perder em algum momento a sua saúde, ficar doente, um familiar, um ente querido que se vai. Você pode perder bens materiais, não é? Você pode ter uma perda de um emprego. São coisas suscetíveis a qualquer um. O que nós não podemos perder é a fé. E a fé verdadeira, que vem de Deus, ela está firmada na palavra. Então, a fé, ela vem a partir de uma ação do Espírito Santo que tem como fundamento a palavra. Por isso que aquele que tem, fazendo menção ao que você disse, Jerônimo, o conhecimento, a graça, o conhecimento, ele pode passar por qualquer coisa. Tendo fartura, tendo falta, decepções, dificuldades, mas se ele tem uma experiência com a palavra, com a doutrina revelada pelo Espírito Santo, eu acho que a gente pode dizer, Júlio, que é uma vida, um coração inabalável. Sem dúvida alguma. Foi a expressão do profeta Abacuque, no seu cântico, ali no seu 3º capítulo do seu livro, quando ele diz ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que o fruto da vide não apareça, as ovelhas no campo, né? Ele olha para todos os lados e vê calamidades, mas ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém. Jeová, o Senhor é a minha força, o meu cântico, a minha esperança. Então, a gente está terminando um ano, pode ser que algumas pessoas não tenham conquistado tudo aquilo que elas imaginavam. A gente inicia geralmente um ano cheio de planos, cheio de expectativas. Pode ser que alguém esteja como o profeta Abacuque, olhando para todos os lados, mas nós, todavia, podemos nos alegrar no Senhor. Porque a nossa alegria não é circunstância. A nossa alegria vem do céu, vem da eternidade. Amém. E quem tem Jesus não pode ficar desanimado. De maneira alguma. Os companheiros falaram aqui, eu me lembrei da passagem dos 2 alicerces. Aquele que ouve e pratica as palavras do Senhor é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É verdade. Vieram os ventos, a chuva, as enxurradas e combateram contra aquela casa, mas ela prevaleceu. Então, mais um ano está se findando. Glória a Deus. E podemos glorificar ao Senhor, que a nossa casa está firme na rocha. Aleluia. Porque nós ouvimos a palavra, ou seja,
nós ouvimos a doutrina, nós aplicamos ela na nossa vida e a nossa fé, a nossa vida espiritual está de pé Amém. na presença do Senhor. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, hoje nós faremos um apanhado das cartas do Apocalipse, das 4 que já estudamos ou temos estudado na Escola Bíblica Dominical. Aqui está o quadro com as 7 cartas, as 7 igrejas, e tudo isso está registrado no Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, e nós já estudamos as cartas às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Lembrando que cada carta dessa tem em seu conteúdo um significado, há uma expressão profética, está ligada a um período profético e histórico também, e aqui uma ressalva: para o mundo, para o cristianismo, fica-se preso ao que é histórico, mas a igreja fiel, quem tem o Espírito Santo, vai muito além do histórico e entra no profético. Então tem aqui esse traço do período profético, a menção aos 7 espíritos ou às 7 operações do Espírito de Deus que estão no livro do profeta Isaías, capítulo 11, verso 2, e aqui a parábola correspondente de Mateus 13. Douglas, vamos começar uma recapitulação falando inicialmente da carta à igreja de Éfeso. Qual a experiência que nós podemos destacar na carta à igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, profeticamente, fala do início da igreja. Quando vem o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e ali dá início a esse projeto da igreja. O que me chama a atenção foram os embates iniciais, né, pastor Sérgio? Ainda dentro do próprio seio da igreja, ela passou já pelas suas batalhas nos seus primeiros anos. Nós vemos a parábola muito didática do semeador, era o início da semeadura, a igreja estava saindo para evangelizar. A igreja apostólica nos seus primeiros dias, sinais poderosos, né, a operação de Deus. Aí nós fazemos a correlação com Isaías 11, que fala do Espírito do Senhor. Então a ênfase de toda a operação do Espírito Santo naqueles primeiros dias, né, as conversões enormes, né, nas pregações de Pedro. Então nós vemos assim esse início, nascer desse plano ali no meio de Jerusalém, se cumprindo a profecia de Joel, o derramamento do Espírito Santo, o poder de Deus sendo manifesto. Éfeso, que significa desejável, né? Então era uma igreja daqueles que haviam andado com Jesus, eles ouviram os ensinamentos da própria boca do Senhor. Então uma igreja que amava muito a Deus, né? Amava muito a Jesus, que meditava na doutrina, que se reunia para oração, no partir do pão. Era uma igreja de muita comunhão com o Senhor. Lá em Atos tem aquele texto que todos os dias essa igreja, esse povo se reunia no templo, nas casas também, nas orações, na doutrina, no partir do pão, Atos na 2:42. adoração. Atos 2:42. Mas se por um lado a doutrina já estava sendo estabelecida, Júlio, por outra, as oposições foram se levantando. Nós vamos ler, vou pedir que você comente, Apocalipse 2:2, porque foram as primeiras oposições. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Ou seja, dentro da própria igreja inicial já surgiu essa oposição, que foi uma afronta à própria doutrina. Sem dúvida. A palavra estava sendo estabelecida, a doutrina estava sendo estabelecida, que era a doutrina do Senhor Jesus, a palavra que agora ia alcançar os confins da terra. Era o início da jornada da igreja. Agora, o adversário ele investe contra a doutrina, contra a palavra, para destruir ali, já no nascimento da igreja do Senhor, que foi estabelecida.
com falsas doutrinas, falsos apóstolos. Então, você vê que há uma investida contra a palavra, mas a igreja fiel resistiu a essa investida porque o Espírito do Senhor estava em todos os momentos da vida da igreja, sempre defendendo a igreja, e sempre havia um remanescente fiel em todas as fases, em todos os momentos da igreja. E um recurso, dentro do que você disse agora, que foi muito utilizado a partir, naturalmente, da ação do Senhor pelo seu Espírito Santo e usando servos, foram as cartas apostólicas, não é, Jerônimo? Porque elas foram estabelecendo os parâmetros doutrinários que norteariam, como tem norteado, a igreja ao longo dos séculos. Exato, pastor Sérgio. Porque, vejam, as igrejas começavam, então os apóstolos partiam de cidade em cidade, em viagens, eles abriam as igrejas, começavam os trabalhos de oração, os pontos de pregação, podemos dizer assim. Almas se convertendo. Ali, e aqueles trabalhos crescendo, e aí alguns judeus começam a querer aceitar a salvação, abraçar a salvação. Como aceitam. E acontece nesse momento de alguns judeus, eles pretendem trazer ali o costume, a lei, o costume judaico para dentro da igreja. Que era, naquela altura, uma tradição religiosa. Era uma tradição religiosa. Quando naquele momento já estava claro que a salvação era pela graça, pela morte do Senhor Jesus. Pai. Então, imaginem, várias igrejas, eles não tinham YouTube, eles não tinham WhatsApp, não tinham a bênção que nós temos da televisão hoje, televisão Manaim, a TV Manaim, para transmitir. Então eles se utilizaram de um recurso, que eram as cartas. Maravilha. Então o apóstolo Paulo, você tem a carta Tiago, segundo os historiadores, foi uma das primeiras cartas que elas foram escritas exatamente para combater essa questão dos judeus que queriam trazer a religião judaica para dentro da fé. Então eles começam ali, até a carta de Tiago, ele fala muito sobre isso, da salvação, da graça, de ter abraçado o evangelho. Então as cartas, elas funcionaram como um meio para que a doutrina chegasse até aquelas igrejas ali e o ensino permanecesse. Então a igreja, ela não começou a se perder por conta desses mentirosos, por conta desses maus, né? Mas a igreja, ela pôde se manter fiel, Amém. Pôde se manter ali em unidade por conta desse ensino que era enviado pelas cartas. Nesse contexto, pastor Sérgio e os companheiros, nós temos o Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, que nós temos a operação do Espírito Santo para Amém. Definir uma certa incompatibilidade, incompreensão ali de entendimento da palavra, alguns achando que tinha que trazer de volta a lei dos judeus, os gentios que estavam se convertendo, os judeus achavam que tinha que ser imputado a eles guardar a lei de Moisés. Então, o Espírito Santo vem e deixa claro que a graça salvadora ia prevalecer e os gentios, mesmo não guardando a lei de Moisés, estavam sendo batizados com o Espírito Santo, marcados pela salvação. E no Concílio de Jerusalém, já vou te passar a palavra, chega o momento da decisão em que Deus levanta Tiago, o próprio Tiago, que você citou da carta dele, e ele diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E ele prossegue, ou seja, primeiro o Espírito Santo. Ou seja, pareceu bem ao Senhor revelar e nós escutarmos. Nós estamos agora compartilhando, transmitindo, mas transmitindo aquilo que veio da parte do Senhor. Essa é a verdadeira obra do Espírito Santo. E quando nós vamos avançando nas cartas, nós vamos ver como isso vai se perdendo, né, pastor Sérgio? Porque ali em Éfeso havia uma grande alegria em buscar a direção do Espírito Santo. Então, pareceu bem ao Espírito Santo, primeiro o governo dele, Amém. E nós vamos obedecer. Como servos de Deus, né? Glória então isso era muito agradável ao Senhor. Amém. Você tem algum texto que queira ler? Não, estou participando da conversa. Antes de nós passarmos para Esmirna, eu só quero deixar aqui algo muito claro.
aquilo que nós tratamos no período de Éfeso, nessa fase profética, esse levante contra a doutrina, contra a palavra, a oposição hoje é a mesma. E o recurso também não mudou, que é a palavra, naturalmente pela ação ou sob a ação do Espírito Santo. A palavra revelada é a única forma de o homem vencer, de entender o projeto de Deus e permanecer firme na sua caminhada. Bem, vou voltar agora para você, Jerônimo, porque na segunda igreja, vou pedir que coloque novamente o quadro, está aqui, Esmirna, que foi em torno do ano 100 ao ano 312 depois de Cristo, que já foi o período das perseguições. Ou seja, aí agora não é mais aquilo que o Júlio citou, o Concílio de Jerusalém, aquele debate de ideias, aquelas investidas teóricas no campo das discussões, das teorias, não. Agora era a própria vida entregue. Como é que foi essa grande oposição na época de Esmirna? A igreja de Esmirna, ela sofre oposição ao Filho através do corpo, que era a igreja. Ou seja, os servos, os cristãos, aqueles que haviam entregue suas vidas ao Senhor, eles estavam vivendo a doutrina. Em Éfeso, a doutrina foi estabelecida, foi formada. Em Esmirna, eles estavam vivendo a doutrina. E a oposição contra o corpo é essa oposição da morte. Ou seja, é a oposição externa em que o império se levanta para trazer ali o juízo, a morte, a perseguição contra a igreja de Esmirna. Havia também ali a oposição interna de alguns, que até a palavra registra, que eram sinagogas do adversário. E eles também eram oposição, mas a oposição externa em relação à morte. Eles eram presos, eles eram condenados, perdiam tudo por servirem a Jesus. Então essa oposição que marcou a igreja de Esmirna podemos dizer, nesse cenário histórico, mais profético, podemos dizer a própria palavra do Senhor Jesus a essa igreja. Amém. Eis que és pobre, mas és rico. Glória a Deus. Diante dos homens, os homens olhavam, viam homens pobres que tinham perdido tudo, estavam presos, não tinham nada para dar, mas na verdade eles já tinham dado. Eles tinham entregue a vida deles a Jesus. Glória a Jesus. E eles já tinham recebido a salvação em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. E lembrar, que Esmirna significa mirra. E quanto mais esmagada, mais ela exala, uma planta que quanto mais esmagada, mais exalava o seu perfume. E foi o testemunho dos irmãos, dos nossos irmãos, quando nas arenas, quando nas fogueiras, morreram por amor a Cristo. Muitos que estavam ali assistindo se convertiam porque um perfume era exalado, o testemunho de Cristo. O testemunho era com a própria vida. Com a própria vida, confessando a Jesus. Foi até relatado aqui, enquanto estudamos mais profundamente essa parte da palavra, que um dia antes de morrerem, nas noites, presos, aguardando que no outro dia eles seriam mortos, eles cantavam os cânticos do Senhor, cantavam louvores ao Senhor, porque eles sabiam que eles iam ressuscitar e que eles veriam o Salvador que eles tanto amavam. E eu quero ler um texto, Apocalipse 2, 9 e 10. Eu sei as tuas obras, a tribulação, a pobreza, que o Jerônimo citou, a blasfêmia, que a grande luta interna dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, tereis uma tribulação de 10 dias. E aqui, Douglas, olha aqui o conselho. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fala para quem está nos assistindo, como é que isso deve ser aplicado nos dias de hoje, diante das perseguições, das grandes batalhas interiores e exteriores que cercam
a igreja e o servo de Deus. Perfeito. Meus queridos, hoje as grandes perseguições não se dão mais nas arenas como antigamente, mas elas se dão nas famílias, na faculdade, às vezes no trabalho, na roda de amigos, mas Deus tem um compromisso com o fiel. Aqueles que passaram pelas tribulações na igreja de Esmina, eles foram fiéis porque eles tinham em vista uma recompensa. Eles tinham em vista algo que era eterno, como nós também hoje, como igreja, como servos de Deus. Os nossos olhos não estão firmados nas circunstâncias dessa vida, mas nós temos em vista uma recompensa, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. A fidelidade do servo não está naquilo que ele obtém nesta vida, mas está naquilo que Jesus fez por ele. Ele deu a sua vida por nós e nos garantiu uma salvação, o resgate da nossa alma. Agora, o nosso conselho, que é aquilo que nós vivemos, é ser fiel até o fim. Não ser fiel por 5, 10 ou 30 anos, mas é viver uma vida com Jesus e esperar o grande dia que Ele há de nos resgatar, de nos arrebatar, para vivermos para sempre com Ele. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Vamos adiante, Apocalipse 2, 14 a 16, já traz a carta à igreja de Pérgamo. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, os tropeços diante dos filhos de Israel, a doutrina dos nicolaítas, a idolatria, mas aí fecha aqui com um apelo. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Jerônimo, fala dessa primeira parte, dessa oposição através das doutrinas de Balaão, dos nicolaítas, do que isso representou na história e na parte profética da igreja. Bom, a igreja Pérgamo, podemos dizer a igreja de Pérgamo, foi a igreja que teve a oposição ao Espírito Santo. E combatendo o quê? A fé. Ou seja, eles combateram a fé tentando atingir o Espírito Santo. E qual fé que eles combateram? A fé genuína, a fé que vem de Deus, a fé que vem da eternidade, que tem a sua origem na eternidade. E como eles fizeram isso? Trazendo a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Como o pastor Sérgio mencionou, Balaão foi aquele personagem bíblico que ele, por interesse, foi levado a Balaque para tentar profetizar contra os filhos de Israel. Ele não profetizou, mas ele foi movido pelo interesse. O interesse financeiro, o interesse em reconhecimento. E os nicolaítas, nós vamos ver lá em Éfeso inicialmente, com as obras dos nicolaítas, ou seja, os nicolaítas começaram a ter alguns pensamentos voltados para essa vida, para desvirtuarem a palavra, para desvirtuarem a doutrina que estava sendo estabelecida. Em Pérgamo, quando nós vemos, essas duas doutrinas, esse consórcio, podemos dizer, para quê? Para se opor à fé. É o ensino que traz o interesse humano. Essa igreja de Pérgamo, na história, foi quando o Estado se uniu à igreja. E essa igreja, ela toma um grande volume, que é a parábola do grão de mostarda. Ou seja, aquela igreja que até então estava sendo perseguida, a igreja que estava sofrendo, de repente, por essa ação em Pérgamo, a igreja se torna algo grande porque se uniu ao Estado com o interesse financeiro, material e o interesse nesta vida. Quando, na verdade, o interesse do Senhor Jesus para a sua igreja não é nesta vida. E aqueles que esperam em Deus para esta vida são as mais miseráveis criaturas. Mas nós esperamos na vinda de Jesus e na glória que está em Jerusalém. Glória a Deus. Um detalhe dentro daquilo que o pastor Jerônimo mencionou sobre Balaão é que Pérgamo é onde acontece esse casamento, que nós sempre mencionamos, foi um casamento pervertido entre o Estado, a igreja e o Estado, né?
Há uma tentativa de casar o santo com o profano, que não é As pessoas se possível. convertiam por decreto. Não era mais a Exatamente. oração do Espírito experiência. Santo, né? não. Exatamente. E é o que a gente viu lá também na doutrina de Balaão, porque como Balaão viu que não era possível amaldiçoar o povo do Senhor, ele até chega a dizer, como que eu vou amaldiçoar aqueles que o Senhor abençoou? Não tem jeito. Então ele dá um conselho para que ele use a mesma ferramenta, o casamento, para que os homens de Israel se contaminassem com as mulheres que não eram de Israel. E esse casamento, essa união, trouxe prejuízo para Israel. A bênção realmente foi perdida e houve um grande prejuízo espiritual, o que aconteceu também na igreja de Pérgamo. E aqui no final já fala do arrependimento, que foi também um apelo, porque batalharei com a espada da minha boca. O arrependimento sempre vem através da ação da palavra, da palavra do Senhor. E aí nós já saltamos para Apocalipse 2:21, que é a época de Tiatira, que é a introdução em Tiatira das medidas de fermento, lá da parábola do fermento de Mateus 13, que é a igreja que nós temos estudado nas últimas semanas e que já tinha Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Nós tínhamos a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a doutrina estabelecida, entregar suas vidas no testemunho pelo Senhor Jesus, a oposição contra a fé, tudo isso, e agora vem de fora a tentativa de se introduzir aquilo que não era do Senhor. Só que vem também uma oportunidade. Essa oportunidade para que houvesse o arrependimento. E a palavra hoje também, Douglas, é para que o homem se arrependa. Aquele que se arrepender, que confessar os seus pecados, que crer, ele vai ser salvo. Quem não crê já está condenado. Exatamente. Aquele que confessa e os deixa, alcança a misericórdia. Porque Deus, ele tem prazer em salvar. Amém. Amém. E esse arrependimento, ele requer uma ação do Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, assim como o Senhor, ele deu tempo para esta igreja se arrepender, é o tempo que ele também tem dado a nós hoje. Glória a O Deus. tempo do arrependimento, da conversão, de abandonar os pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glórias ao nome Glória do a Senhor. Deus. Então o Senhor deu essa oportunidade e nós vamos ver na história que quando essa igreja deixa de ser imperial e passa a ser medieval, podemos dizer, né, pastor Sérgio, foi um período de 1000 anos que Deus deu para que ele se arrependesse, né? É verdade. E essa oportunidade está posta também hoje. Amém. Nós estamos aqui conversando, trazendo a palavra, mas o principal objetivo é a salvação, é o resgate da alma, é o homem aceitar Jesus, confessar os seus pecados e andar no caminho, até o dia em que o Senhor o chamar. Glória a Deus. Seja pelo arrebatamento da igreja, seja pela morte. Glórias ao nome do Senhor. Estamos assim encerrados Amém. nesse programa. A todos a paz do Senhor. Amém. Querendo Deus, estaremos juntos na próxima semana. Amém.